Bom dia, meus irmãos. Mas que só um falou bom dia. Bom dia, meus irmãos. Isso, assim me anima e os anima também, certo? Isso é importante. Meus queridos, hoje é um dia muito especial, muito especial. Faz uma grande diferença em relação ao que nós estamos vivendo como país. Por isso eu queria iniciar, ou melhor, antes de iniciar a aula, começar orando pelo nosso país. Muitos, aqui, quem já votou aqui? Ok? Poucos votaram. Realmente o pessoal deixa para de tarde, então vamos orar para que Deus esteja interferindo em tudo aquilo que é de errado, né? E que Deus coloque a mão dele e faça acontecer aquilo que é importante para o nosso país e que é importante para a glória dele. Ok? Então eu quero que de dois em dois, se você estiver sozinho, pode fazer a sua oração. Coloque o nosso país diante do Senhor e depois eu finalizo com a oração também. Pai querido, Deus de amor, há tempos, ó Deus, como igreja, nós temos falado com o Senhor em oração, buscado o Senhor, para que neste dia de hoje, possamos ter uma eleição em paz, mas sobretudo, ó Deus, que os resultados manifestem realmente a Tua vontade, e que possamos, ó Deus, entender a Tua vontade para o nosso país. O Senhor sabe do nosso desejo como cristão, o Senhor sabe o nosso desejo como filho do Senhor. Queremos pessoas, ó Deus, comprometidas, principalmente com o Senhor, mas sabemos que neste meio é difícil, mas não é impossível. Por isso nós pedimos, ó Deus, que aqueles que venham a nos representar, sejam aqueles que estão mais próximos do Senhor. Por favor, ó Deus, que o amor do Senhor esteja permeando desde o início até o final, até depois os resultados, ó Deus. Vamos ter o segundo turno, não vamos ter, compete ao Senhor. Por isso nós queremos deixar nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria no trato, e também para aqueles que ainda não votaram, sabedoria para votar. Ó Deus querido, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do mundo, que caminha distante do Senhor, infelizmente. Mas obrigado, porque a graça do Senhor nos alcançou em Jesus, e podemos entender a Tua vontade para nós. Louvado seja o Senhor nessa manhã, e entregamos tudo em Tuas mãos, pedindo sabedoria também, para termos uma aula aqui que agrade o Senhor e que atinja os nossos corações. Em nome de Jesus oramos, ó Deus, amém. Amém. Muito bem. Amados, como todos sabem, nós estamos neste tema, evangelismo através de relacionamentos. Tivemos a primeira aula passada, e na primeira aula eu notei que não foi comentado os temas das aulas, tá? Então por isso que eu foquei aqui o sumário para vocês, tá? Vocês podem perceber, a nossa aula de hoje é essa, tá? A cultura e a estratégia na evangelização. Por aqui
você pode perceber as aulas que ainda teremos. Às vezes nós estamos falando, como vamos falar hoje, estratégia na evangelização, muitas coisas vamos abordar aqui, por isso a gente precisa ir um pouco mais devagar, porque são 9 aulas, e isso às vezes atropela a aula que virá à frente. Ok? Então, é importante isso. Às vezes nós seguramos aqui porque a gente sabe o que vai acontecer na aula seguinte. Tá certo? Mas vocês podem participar e eu quero já explicar como que deve ser. Meu irmão, você ficou responsável aqui pelo microfone e eu quero uma outra pessoa, por favor. Williams, é tu, homem. É tu, homem. Não tem jeito. Tá bom? Fique com o microfone, só desliga em cima. Deixa desligado, ligue e desligue. Se você for opinar, perguntar, participar, ergam de suas mãos e o microfone vai até você e você fala no microfone. Se você falar antes, sem o microfone, não aparece na gravação. É por isso, ok? Então, está explicado. A introdução. Eu quero ler este texto de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 19 a 23. Vou ler bem devagar, vocês prestem atenção. Primeira carta aos Coríntios 9, de 19 a 23. Ok? Vamos lá. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para que, ou para de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Essa expressão realmente nos ajuda, e aí a gente vê, cada um de nós pela leitura percebe aqui a estratégia evangelística de Paulo, particularmente como se relaciona com as várias culturas nas quais ele ministrou. Paulo andava por todo quanto é lado, e ele se fez diferente em cada condição, para que o Evangelho chegasse aos corações daquelas pessoas. E é muito importante entender que para nós atingirmos a evangelização que Deus deseja de cada um de nós, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos tomar como exemplo Paulo, porque ele se tornou um judeu, ele se tornou um fraco, ele se tornou para poder estar no meio deles e atingir o coração desses. E Paulo se esforçou até o fim. De fato, ele se tornou até um escravo, a fim de ganhar o maior número possível. Versículos que a gente leu aí de 20 a 23, fala claramente a respeito disso. Mais uma discussão aqui na introdução, é importante a introdução. Nós conversamos aqui nesse início para perguntar. Isso não significa que nós vamos fechar naquilo que nós vamos ouvir aqui, mas no decorrer da aula a gente vai entender o que é melhor a respeito do assunto. Muito bem. A pergunta que eu quero fazer é: o que significa tornei-me tudo para ganhá-los? Seria ser um igual? Aí eu quero a participação de vocês. Estamos abrindo aqui para que você possa participar. Ok? Tornei-me de tudo para ganhá-los. Será que é ser um igual? Ou não?
que você diria a respeito? Ergam de suas mãos. Participar, pessoal. Eu quero a sua participação. Ok? Isso, erga uma... Isso. Eu estou sem voz, mas o que eu vejo é a empatia de você ter com a pessoa que você está falando, de você Sim. não entrar em assuntos que vão entrar em discussão, em facção, em polêmica, de você ir em assuntos que você ganha confiança. É a mesma coisa, você vai falar com um católico sobre a não divindade de Maria, já você chegando. Você vai procurar ter pontes para você criar confiança e depois, através da palavra, porque quem convence é o Espírito Santo. Okay. E depois, na palavra, ela vai vendo o que realmente diz a respeito de Maria e assim sobre outros assuntos. Ok, vamos ouvir mais alguém? Gente, eu estou perguntando, vamos lá, vamos responder, vamos participar. Sim, ali, ó. Isso, temos um microfone aqui e outro aqui. Eu diria que é muito você estar dentro da realidade da pessoa. Então, por exemplo, você não vai evangelizar um favelado estando de terno, gravata, roupa chique e tudo mais. Ok, faz sentido. Enfim, para esse lado. Sim. Anime-se, gente. Vamos lá. Eu acho que não seria ser um igual. Eu acho que esse tudo é mais formas de abordagem, como a Carol disse ali, né? Às vezes você saber um pouquinho da pessoa, conversar um pouquinho primeiro, ver do que ela gosta, como que ela vive, como é que é a vida dela, e aí sim você tentar entrar nessa realidade dela para poder falar, certo. Evangelizar. Certo. Pessoal, a Eliette está certa nisso, não tornar-se igual, é isso? É isso mesmo? Balance a cabeça, ou assim, ok? Isso. Tá ok. Agora, a outra pergunta. Mais pelo menos 3 pessoas participando, gente, tá? A exemplo de Paulo, alguém de vocês aqui, deseja compartilhar uma experiência, algo que você teve que mudar um pouco, se achegar para poder falar do Evangelho? Sim, isso, minha irmã. Eu tive uma oportunidade, uma ocasião, uma amiga... Mais perto, isso. Uma amiga católica, o marido dela faleceu. E ela mandou me avisar que ia ter a missa tal dia. E eu fiquei meio assim, mas eu fui. Ela me abraçou e chorou tanto. Uhum. E nessa conversa com ela, eu tive a oportunidade de poder explicar para ela, ter assim mais uma amizade com ela, ir na casa dela e falar de Jesus para ela. Ela leu muito a Bíblia comigo e ela entendeu. Agora, se ela se converteu, ela fez oração, mas se ela não frequenta a igreja, porque ela tem problema de saúde. Certo. Então, eu acho que foi uma experiência assim, porque se eu me recuso a ir, como que eu posso convidá-la para vir? Perfeito. Ok. Esse é o meu pensamento, não sei se eu estou certo ou errada. Ok, vamos lá, depois a gente vai ver. Mais alguém? Gente, cada um de nós tem um exemplo, não tem? Sim. Lourdes, aí, está do teu lado aí. Então, esta semana nós tivemos a oportunidade de ir para Minas, eu e a Marisa. Sim. E um casal lá com problema ligou para a Marisa, que são parentes dele, né, de Minas, parentes do Iraí. E nós fomos, falamos de Jesus, houve conversão, que só o Senhor sabe, né? Mas sim, confessaram, oraram conosco. E depois nós evangelizamos mais uma família também, católica. E quando a gente já estava saindo, o pai pediu se dava para a gente esperar, chamou o filho mais velho e pediu que nós orássemos com ele também. E um outro casal, uma outra família também. Olha só. E também
reconheceram Jesus como Salvador. Que bom. Então, eu penso assim, a gente tem que estar pronto a ir. E Deus nos usa. Porque, às vezes, eu mesma penso, falo, Senhor, como, né, que a gente vai fazer? Mas, na hora, Deus coloca as palavras e a gente fala em cima da palavra de Deus. Perfeito. E vem os versículos na nossa mente. É Deus que nos usa. Amém. Eu penso assim. Muito bom, Eu muito sei bom. que foi muito bom. Muito bem, mais alguém? Pelo menos mais um. Isso, aí do lado. Eu tive a mesma experiência que a Elza. Uma amiga minha católica, o pai dela faleceu, e eu fui. E ela me abraçou muito, também chorou e disse, pessoas que eu esperava não estiveram. E você, sendo evangélica, você veio me confortar. Continuo falando de Jesus, ela me admira muito, fala que eu sou muito paciente, uma pessoa da paz, mas ainda não tomou a decisão. Certo. Mas eu acho que, resumindo, nós temos que ganhar a pessoa para nós, para depois ganhar para Jesus. Ok. Sim. Muito bem. Alguém mais quer dar um exemplo? Lá atrás, meu irmão. Lá atrás. Ana Karen. Vou contar uma experiência pessoal de anos, né? Eu estou em Nazaré há 23 anos. É uma cidade muito simples. A maioria das pessoas, quando eu cheguei lá, morava no sítio. E é um linguajar diferente, né? Eu sempre considerei que lá era o meu id. Então, quando eu vou para lá, eu sempre penso que Deus pode me usar na vida daquelas pessoas. Eu não moro no sítio, não entendo de vaca, mas eu acabei tendo que entender algumas coisas do contexto. Então, o que eu entendo que é me fazer como eles é chegar numa linguagem, chegar numa vida que é muito simples, que é muito gostosa de viver, que é muito simplificada mesmo. E não adianta eu falar de Jesus de forma rebuscada. Eu preciso chegar numa linguagem e num estilo de vida, de roupa, de empatia mesmo, né? Como certo. Foi falado aí. Então, é muito gostoso, porque quando você entende que Deus te colocou, não fica difícil. Eu acho que Paulo não se sentia desconfortável quando ele se fazia um pouquinho diferente, ou aprendia a falar diferente, ou aprendia de assuntos que ele precisava conhecer para poder falar. Então, fica leve, né? É bem gostoso. Muito bem, Ana Karen. Ok. Avançando então, meus queridos. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a questão da estratégia aplicada à cultura, ok? Quando Paulo fala, tornei-me, então esse tornar-se todas as coisas, está muito relacionado assim, não, eu quero me tornar-se, mas eu tenho que observar outras coisas principais, que é a palavra de Deus. Eu posso me amoldar-se às pessoas, eu posso ter aquela empatia, tudo mais, mas tem alguns princípios que eu não posso abrir mão da palavra de Deus. Por isso eu peço para que vocês abram lá em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, 18 a 22. Ok? 1 Tessalonicenses 5, 18 a 22, diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Olha só, olha a orientação. Afastem-se de toda forma de mal. Então eu vou chegar até aquele momento, aquele ambiente, mas eu preciso verificar que tem coisas que eu não posso participar, eu posso avaliar até onde eu posso chegar. Isso é estar tornando-se, adaptando-se a talvez uma certa cultura. E aí a gente pode pensar em vários locais. Tem lugar, mas você vai pregar em tal lugar assim?
A interrogação fica a critério de vocês aí de pensar onde. Tem certos lugares que não dá para entrar. Ah, mas eu posso fazer diferente, trazer aquela pessoa de lá para cá e mudar o local para não ficar difícil? Talvez sim, então faça assim. Mas é cada um de nós analisando mediante a palavra de Deus para darmos passos interessantes. Porque tem gente que fala, não, eu vou em qualquer lugar e tal. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Ah, mas Paulo foi em todos os lugares. Sim, mas a gente não vê exemplo de Paulo, o mau exemplo de Paulo em relação a essas coisas. Por isso, aquilo que dá aparência do mal, tenha cuidado. Às vezes você pode falar de Jesus para um e prejudicar outros em relação ao mau testemunho. E é isso que a gente quer ver nesse ponto aqui. Então, a habilidade de tornar-se, esse verbo aí, né, tornar-se, de compreender e relacionar-se com as diferenças sociais e culturais. Ela não deve nos levar à errônea compreensão que teremos que ser um igual. Naquilo que entendemos pela palavra, pelo contrário, ao que Deus requer de nós. Note bem, a palavra de Deus requer de nós, e não o que a nossa cultura religiosa, cristã ou não cristã, define o que é certo e errado. Talvez você precise até tomar algum conselho de alguém mais experiente. Será que eu devo fazer? Olha, eu estou nesse campo aqui, será que eu devo continuar aqui? Nós estamos falando de casos mais difíceis, tá? Porque quando a gente fala de cultura, é complicado. Por isso que a gente precisa estar bem firme com o Senhor e pensar a respeito. Ele não precisa praticar a lei mosaica, no caso de Paulo. Ele não precisa praticar a lei mosaica entre aqueles que ele está assistindo. Mas nunca também Paulo ofendeu intencionalmente nenhum deles. Na verdade, a gente não vê nenhum relato Paulo brigando com alguém por conta de questões da lei, por questões daquilo que a pessoa pratica, julgando o outro errado ou não. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, tá certo? Ainda nesse ponto, olha, semelhança em vez de diferença. Semelhança ao invés de diferença. A estratégia de Paulo concentrou-se em salientar os pontos de semelhança ao invés das diferenças. Então ele verificava que aquilo que é igual, eu vou me ater nisso. Eu vou fazer junto. Tá ok? Então nós não podemos esperar que o não cristão se torne um não cultural antes de converter-se. Há necessidade de uma conversão primeira, para depois ele trabalhar certas coisas erradas na sua vida. E nós, às vezes, fazemos ao contrário. Nós temos, às vezes, até vergonha de trazer na igreja, porque aquela pessoa é diferente demais. E não é assim. Então, se nós recebermos uma pessoa que é muito diferente, precisa ter cuidado. E eu quero até expressar para vocês aqui que um dia eu cheguei e tinha uma pessoa bêbada aqui, sentada quase no final ali. Ele havia entrado, acho que ele foi um dos primeiros a entrar aqui. O pastor Alexandre falou assim, o que nós vamos fazer? Eu falei, deixa que eu vou verificar a melhor forma. Entenda, eu tive que chamá-lo ali. Falei, não quer tomar uma Coca-Cola comigo lá embaixo? Eu não bebo. Eu comi um lanchinho. Eu não estou com fome. E fazendo expressão com a mão e aquele... entendam bem, para nós aqui, essa pessoa, estando na situação que está, não é bom que fique aqui. Quando ele estiver bom, sabe, são, né? Ele pode vir aqui, ele pode até voltar aqui. Mas naquele momento é importante que ele se retirasse. Aí, por fim, ele entendeu, ele me acompanhou, desci pelas escadas ali, para não pegar o pessoal que estava subindo. E aí descemos, chegamos até ali, eu falei, pelo menos um copo de água. Ele falou, não, eu quero mijar. Eu falei, opa,
Então eu levei ele, falei, pô, vou levar você. E levei ele lá fora. Cheguei lá embaixo, ele já não sabia onde estava e seguiu o curso. Falei, meu Deus, eu consegui, na graça de Deus. Né, consegui. Mas muitas pessoas podem achar, não devia fazer isso, deixa ele ouvir a palavra. Não, gente. Não, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso. A gente tem que tomar decisões. Eu não posso fazer um igual a ele e falar, não, espera aí. Nessa condição dele, é importante que ele volte outro dia. E é uma pessoa que sempre passa aí, tá? E quando estação, nunca entra. Nunca tenta entrar nada. Então, isso nós precisamos entender. Semelhanças ao invés de diferenças. Quais atitudes formam muros, gente? Perguntas. Eu quero que você me fale. Quais atitudes nossas que pode construir muro em relação a certas pessoas que nós estamos visando a evangelização? Quais atitudes? Quero colher aqui. Fala no microfone, minha irmã, por favor. A gente se colocar como sendo donos da verdade e não tendo como alvo, que é o Espírito Santo que trabalha no convencimento. Ok? Concordo? Quem mais? Levante as mãos. Gente, gostaria muito, aqui, isso. O confronto direto com a crença da pessoa já no primeiro momento. Acho que já cria um muro que impede que você continue. Seja qual crença for. Né? Ok. Sim. Me ajudem. Laura, ali no centro. Isso. Demonstração de preconceito com relação à pessoa, às crenças, às vezes, a vida dela de modo geral, né? Maneira de se vestir, maneira de falar, a vida dela. Ok. Uma outra pergunta. Quais atitudes, então, ajudam a construir pontes? Qual é a melhor forma? Gente, eu quero aprender com vocês. Vamos lá. Vou deixar o microfone quase. Pode deixar na mão. Demonstrar amor. Amor, gente, amor. Isto constrói pontes. Que mais constrói pontes, gente? Que mais? Sim. Aqui. Uma coisa que a gente ouviu recentemente aqui na igreja, que ajuda muito nessa hora, é quando olhar para a pessoa com quem estamos interagindo, lembrarmos que ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Legal. Isso realmente dá um impacto muito grande e faz a cabeça revirar e pensar o que você vai falar para alguém que tem essa condição. É a imagem e semelhança de Deus. E talvez não esteja parecendo com aquilo que a gente imagina ser Deus naquele momento. Sim. E aí é deixar que o Espírito Santo, que Deus mesmo, te dê a palavra ou te dê a ação. Perfeito. Quero ouvir mais, gente. Ouvir. Porque às vezes a gente quer falar, e a gente não deixa a oportunidade daquela pessoa que a gente está interagindo, dela falar, porque hoje em dia existe uma carência enorme de ter ouvidos, né? Todo mundo quer falar. Mais. Sim, isso, aí no meio. Ok. Acho que servir. Não ouvi. Servir. Servir. Muito bom, servir. O mundo ele fica impactado, né, quando vê alguém servindo, porque isso já não é mais normal em lugar nenhum, né? A gente teve 2 vezes lá em Morungaba com os refugiados do Afeganistão. Como que você vai evangelizar uma pessoa que nem fala português, né? Certo. Alguns já estão aprendendo um pouquinho, mas naquele momento eram muitos jovens e o tradutor estava longe. Então, como que você vai falar, né? Alguns arriscam um pouquinho de inglês, e eu percebi assim que eles ficaram muito sensíveis com tanta gente servindo. Eles falaram: nossa, a gente é muito grato às igrejas que estão nos ajudando,
eles estão realmente impactados, porque eles têm contato com refugiados que estão em outros países, eles não estão recebendo esse carinho. Eu acho que isso daí vai fazer a diferença. Perfeito. Muito bem. Eu ainda não ouvi algo que eu gostaria de ouvir aqui. Elias. Pontes, construir pontes. Aqui, tá. Pode falar primeiro. Eu acho que, fazendo um apanhado disso tudo que a gente acabou de ouvir aqui, o socorro, né, é o estreitamento dessa ponte. Então, quando você chora com alguém que chora, sim, quando você ouve, né, então esse socorro, ele ajuda a estreitar essa ponte. Servir, socorro, atenção, sim, irmã. Eu acho que o que ajuda também é a gente compartilhar a nossa experiência, porque às vezes as pessoas acham que a gente está num nível superior. Ah, não, a sua vida é muito fácil. Sim. Não, tudo dá certo para você porque você já tem Deus. Ah, Deus não me ama, Deus não olha para mim. Quando a gente compartilha a nossa experiência, como foi com a gente o nosso processo de transformação mesmo, das coisas simples, não nada mirabolante, para a gente colocar a gente como igual àquela pessoa, para ela não achar que ela não tem salvação, digamos assim, né? A gente perfeito. Compartilhar a nossa experiência mesmo. Exatamente nesse ponto, porque a partir do momento que eu mostro o que Deus fez na minha vida, a pessoa vai falar assim, puxa vida, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Mas, olha, gente, ponte não constrói do dia para a noite. Pontes são construídas no dia a dia. E a gente tem, cada dia, a gente tem que colocar lá um tijolinho, um ferro, um cimento. E ali, para você construir ponte, você tem que comer muito sal junto. Testemunha. Certo, testemunha. Beleza. Ok? Mais alguém quer dar exemplos de pontes aí? Importantes? Tá bom, ok. Avançamos então. No ponto 2 aqui, a sensibilidade cultural. Nós cristãos precisamos, na verdade, assumir os riscos de transformar-se. Tornar-se, transformar-se agora. Ao nos tornarmos sensíveis culturalmente, precisamos salientar alguns princípios importantes que nós vamos falar aqui. O primeiro deles, tá? Consciência flexível. Consciência flexível. Paulo tinha uma consciência flexível. Quando se tratava de assuntos sem importância moral e que não eram claramente contrários aos princípios de Deus, ele era consciente. Para relacionar-se de forma redentora, num dia com o judeu, no outro com o gentil, exigia flexibilidade. Talvez em algum momento ele deve ter esquecido, né? Ser judeu perto do gentil, porque era uma troca a cada momento. Mas nós vivemos num tempo diferente. Talvez nós vivemos com mais diversidade do que Paulo viveu. Mas nós, às vezes, deixamos de testemunhar o Evangelho de Cristo para muitas pessoas que passam por nós, e nós deixamos. E eu quero contar uma experiência amarga aqui para vocês, que um dia eu já falei em uma das aulas aqui. Há muitos anos, nós temos uma jovem senhora que trabalha em casa. Gente, há muitos anos. Na carona de ontem, ela estava cantando um dos corinhos da igreja. Ela participa das nossas orações, mas não vem para Jesus. Não vem para Jesus. Ontem mesmo nós estávamos conversando a respeito disso, o Guni me ligou lá de Moçambique, a gente estava conversando, ele falou, a Leidinha está aí, quero cumprimentá-la. E ela ama o Guni, conversa com o Guni, com a família, com a esposa e tal. Mas tem um amor pelas pessoas que são nossas, tem um amor por nós e nós por ela, mas falta aquele momento, gente, e são anos. Eu me considero evangelista, Deus me deu o dom de evangelismo, mas, gente, essa pessoa está difícil. Deus há de fazer o milagre dele, no momento dele, mas, puxa vida, tem hora que eu sento naquele carro e eu vou levar a Leidinha para casa, ele é adjunto lá, e é uma conversa, mas desconversa e sai.
Até quando? Até quando eu estiver com ela. Até quando eu e Eliette estivermos com ela. Não é fácil. Então, as nossas oportunidades são grandes. E nós temos que ter essa sensibilidade, essa consciência. De vez em quando mudar o assunto, né? Focar em outras coisas. 4 filhos ela tem. E recentemente ela compartilhou algo para nós assim, terrível, da filha maior. E eu fiquei de conversar com essa menina. Ainda não aconteceu, mas tenho falado essa minha vontade de chegar lá e conversar. Paulo, então, ele tem essa flexibilidade. Ele vai, ele muda o discurso, ele se esforça, ele se faz de escravo. Como dissemos aqui, serve. Então, lembre-se de que a sua definição de coisas sem importância provavelmente poderá ser desafiada por um irmão mais fraco, que poderá achar que comer carne de porco, por exemplo, é um escândalo. Pense você lá, no almoço, né, foi convidado e tal, e por causa de não quero isso, não gosto disso. Cuidado, que isso pode afastar, ao invés de construir pontes, constrói muros. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Ao se tornar, por exemplo, um pescador, você não entende nada de pescaria, mas você tem lá uma pessoa que é teu amigo, que é teu companheiro, que gosta de pescar. Talvez você vai ter que enfrentar a luta dura de pescar só para estar com ele. Não é para pescar, é para estar com ele, para estar junto. E ali, certamente, se não é na ida, ou é na volta, ou é estando lá, algo você vai falar para o coração daquela pessoa. Certo? Então, nós precisamos entender que as oportunidades vêm do Senhor. Ah, mas eu não tenho oportunidade, eu não tenho essa... né? Deus dá. Peça que Deus dá. Peça que Deus dá. Gente, essa experiência, se você não tem essa experiência, ore ao Senhor e peça, você vai ver que Deus dá, porque são coisas dele. Você está pedindo por algo que é do reino de Deus, e Ele vai te dar. Oportunidades, pessoas. Talvez você tenha que levantar de manhã e falar, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor me colocasse uma pessoa para que eu falasse do teu amor. Muito difícil, gente, disso não acontecer. E você vai perceber que é a ação de Deus. Sem dúvida. Muito bem, consciência flexível, compartilhar interesses. Tá? Isso é importante. Abram, por favor, 1 Tessalonicenses 2. Nós estamos nesse tema nos cultos à noite, mas nós vamos rever isso, esse texto. 1 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Possivelmente seja essa a pregação de hoje, tá? Mas vamos ler aqui. Capítulo 2, versículos de 7 a 12. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando
e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Temos muitas frases, temos muitas coisas nesse texto para a gente falar, então eu prefiro dar o intervalo e depois a gente retoma aqui para a gente se firmar nesses textos, ok? Olá, irmãos. Ok? Vamos retomar então, meus queridos. Queria fazer menção no texto que nós lemos, lá de 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Veja que Paulo, ele como apóstolo de Cristo, olha como ele se apresenta. Ele fala assim: fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Como é que uma mãe cuida dos seus próprios filhos? Ele foi como uma mãe, ele pôde se comparar a uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. E depois ele menciona mais à frente como um pai que cuida dos filhos. Mais algumas coisas que me chamam a atenção aqui. Nós estávamos entre vocês como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Cristo, mas a nossa própria vida. Testemunhar do amor de Deus, pregar o evangelho e dar até a própria vida. Precisamos pensar nesse exemplo de Paulo aqui. Depois mais à frente, no versículo 11, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai que trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Então, como um pai, ele pode exortar, como um pai, ele pode chegar, consolar, dar testemunho, acompanhar e estar ali. E é assim que nós temos que fazer. Mas não se converte, mas o tempo não é seu. O tempo não é meu, o tempo é do Senhor. Não sou eu que converto, é o Espírito Santo de Deus que converte. E no momento dele. Eu vou deixar de falar, pérolas aos porcos. Cuidado com isso. Pérolas aos porcos quando a pessoa recusa realmente e faz algo muito maior, que é pecar contra o Espírito Santo e tudo mais. Então, precisamos ir com calma em relação a essa questão aí. O outro ponto, parou de funcionar aqui, vocês podem, por favor, me ajudar aí? Eu acho que a pilha aqui. Um servo dos homens. Um servo dos homens. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Temos alguns versículos aí nesse capítulo 9. 4 e 5. 1 Coríntios 9, 4 e 5. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Versículo 12 a 14. 12 a 14. Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais?
Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Entendendo aqui que Paulo está falando a respeito dos direitos dele como apóstolo, mas ele não requeria esses direitos. Ele tem esse direito como apóstolo, mas ele não requeria. Ele não queria ser peso. Então Paulo dá esse exemplo para os irmãos. Apesar dele estar evangelizando, trabalhando em prol do evangelho, ele não quer ser peso para aqueles irmãos. Toda a sua força, toda a força empregada por Paulo, era para ganhar os perdidos, por todos os meios possíveis. Eu fiquei imaginando, meus irmãos, quando eu passava por esse momento aqui, de falar o que eu faço em relação ao Evangelho de Jesus, que possa ser comparado com o que Paulo fez. Paulo decidiu servir a Cristo do começo ao fim. Do começo ao fim. Paulo, ele não descansou em nenhum momento depois que ele encontrou-se com Jesus Cristo. Nós olhando para a nossa igreja hoje, nós ainda temos muito que avançar. Nós temos um novo prédio ali sendo construído, né? A primeira etapa já está quase no final. E o que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos trazer pessoas ali? Como que nós vamos contratar alguém para fazer? Vamos contratar alguém ou alguém daqui vai fazer? Temos pensado em algumas coisas para ser feitas, mas sempre em prol do Evangelho de Cristo. Porque essa é a nossa missão como igreja. Não podemos sair dela. Então eu fiquei olhando assim, imaginando Paulo trabalhando até o final. Porque ele sabia que esse era o chamado dele. Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? Trabalhar numa empresa? Ser autônomo? Ou fazer discípulos de Jesus Cristo? Podemos fazer discípulos de Jesus Cristo, mesmo sendo profissionais, mesmo fazendo o que nós estamos fazendo, mas nós precisamos ter prioridades. Não deixar escapar a primeira oportunidade que vem, as oportunidades que vêm à nossa mão. É isso. Servos dos homens. E não há texto melhor para nós darmos exemplos aqui a respeito de ser servo do que Filipenses 2. Vamos lá, Filipenses 2. Filipenses 2. A partir do versículo 4. Ok? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Meus irmãos, não há como nós imaginarmos o que Jesus fez, saiu da sua glória, Deus, divino, Filho de Deus, desce da sua glória para servir a cada um de nós. E a cultura, como é que faz a cultura espiritual, carnal? Como é que faz a diferença entre céu e terra? Esse é o maior exemplo. Ele deixou tudo, toda a sua glória, não precisava fazer, e ele não devia isso, ele não estava na sua conta isso, mas coube ao amor de Deus em enviar o seu Filho para nos servir, ser servo, e ele se esvaziou-se a si mesmo. Por que se esvaziou-se a si mesmo? Porque ele teve que se fazer homem, não deixando de ser Deus, mas ele teve que viver como homem. Eu fico imaginando Jesus na cruz, onde aqueles homens, aqueles soldados, aquelas pessoas, desce daí.
Eu não posso imaginar eu lá porque eu nem tinha subido a cruz. Não é verdade? Meus queridos, Jesus era o cordeiro ideal, certo, correto, mas ele deu um exemplo de nós a respeito dessa flexibilidade, desse amor. Cultura, nós temos que burlar, né, driblar e tal, e chegar lá. Não, para essa pessoa eu vou chamar fulano de tal. Às vezes Deus está colocando na tua frente, porque é você, é você. Não podemos comparar Cristo a nós. Jesus se fez homem, esvaziou-se a si mesmo. É um exemplo maior que nós temos. E aí Paulo fala assim, imite-me a mim como eu imito a Cristo. Vamos imitar a Paulo, vamos imitar a Cristo. Vamos amar as almas, meus queridos. Porque se nós não tivermos aqui, alguém falou amor, eu gostei muito, porque nós temos que amar as pessoas. Isto sim, constrói ponte. Amar. Não podemos julgar as pessoas, principalmente se ela está indo para o inferno. Nós temos que amar. A Lourdes, ela deu um pequeno depoimento dela ali, depois ela veio falar comigo aqui. Ela já havia compartilhado comigo que ela iria até Campo Belo, é isso? Campo Belo. 300 e poucos quilômetros por uma necessidade de lá. Ela estava compartilhando aqui comigo, porque não houve tempo, mas eu quero falar para vocês. Choraram lá. Mais pessoas foram convidadas para casa para ouvir do Evangelho de Jesus. Ela voltou com um coração cheio. Agora e a continuidade, meus queridos? E lá, 300 e poucos quilômetros, uma cidade muito católica. Pessoas querendo chamar parentes para ouvir o trivial que existe nas casas deles, mas não lê e não entende. É amor, é uma necessidade, lá vai lá, é amor. Aí eu perguntei para ela, Lourdes, como é que nós vamos fazer agora para dar assistência lá? Vamos pedir para Deus. Talvez a resposta esteja aqui entre nós. Sim, a resposta pode estar aqui entre nós, porque a Lourdes não vai dar conta sozinha. E outras coisas mais que estão acontecendo. Eu quero fazer uma menção aqui a respeito de pessoas que vêm para Cristo e que não vêm para a igreja. Não é a igreja que salva, é Cristo que salva. Muitas pessoas estão sendo evangelizadas aí afora, e que não vai para a igreja nenhuma, mas são salvas no Senhor Jesus. Nós não podemos nos apegar de ver as pessoas aqui. Nós temos que nos apegar de ver as pessoas lá. É lá. É lá. Porque lá nós vamos ver pessoas que falam assim, nunca vi essa pessoa na igreja, é mesmo? Mas estou aqui, porque eu criei em Jesus Cristo. Pregaram o Evangelho para mim e eu entreguei minha vida a Ele. Você vai festejar com essa pessoa. Nós não podemos deixar de pregar. Essa é a nossa missão primeira. Ok? Vamos avançando então, porque muitos aqui ainda têm que votar, não é verdade? Vamos lá. Ponto 3. Estilos de vidas diferentes com o mesmo propósito. A comparação que Jesus fez entre si mesmo e João Batista vai ser para nós aqui uma ilustração muito importante, porque traz diversidade de estilos de vida e também de metodologia. Tá? E aí a gente vai ler Lucas 1, de 13 a 15. Eu peço para uma pessoa usar o microfone e ler, que minha voz aqui já está ruim aqui. Por favor, Willis, é você que vai levantar aí, vai ler para a gente? Ok, então, deixa eu abrir aqui, por favor. Lucas 1. Pode ler. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Olha só, é promessa aí. Tá?
Fique tranquila, Isabel, fique tranquila. Ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. E foi. E aconteceu com João Batista exatamente isso. Até naquele momento derradeiro, quando ele estava preso, quando ele mandou os seus discípulos, vá lá e verifica se aquele que está falando lá é o Cristo, o Messias enviado. Vá lá. Aí Jesus poderia dizer assim, volta lá, fala que é sim. Não foi. Jesus falou assim, volta lá, fala o que você está vendo e ouvindo aqui. Jesus estava fazendo milagres. Fala dos milagres que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo aqui. E eles voltam para lá. E eles não deram, certamente não deu essa resposta para João. Olha, ele mandou dizer exatamente isso. O que nós ouvimos e vimos é isso aqui. E relatou para João. E João falou, posso morrer. Posso morrer. Mas esse homem, diferente de Jesus, não poderia tomar bebida fermentada, tá? Não poderia comer qualquer coisa. Ele era reservado. Ele tinha uma dieta diferente. Tá certo? E aqui é que pega. Mas é interessante, porque os discípulos deveriam todos ser batizados. Os fariseus deveriam ser batizados por João, depois por Cristo. Mas recusaram. Os fariseus recusaram-se com João e até por Jesus. Agora vejam lá, capítulo 7 de Lucas. Vocês estão aí em Lucas 7, 33 a 35. Por favor, meu irmão, pode ler de novo, tá? Dá um tempo aí para a gente abrir. Pois vejo João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Olha só, gente. Os fariseus são verdadeiros fariseus mesmo, né? João não bebia vinho, não bebia nada de álcool. E era criticado. Aí vem Jesus, que bebia, que comia normalmente, e era também acusado. Olha só. Mas estilos de vida e metodologias diferentes. João, num estilo que Deus o pediu para ser. E Jesus vem e faz diferente. Mas nenhum dos dois, os fariseus não creram, nenhum e nem no outro. Mas criticaram os dois. Certo? Então nós precisamos entender que, apesar dessas diferenças, nós temos que avançar, nós temos que acompanhar, né, que apesar dos estilos, nós temos que entender que é talvez ali um início de uma conversa que vai surgir num novo nascimento. Uns faz de um jeito, outros faz de outros, mas em relação à palavra de Deus, todos nós vamos ser julgados, vamos ser criticados, assim como João foi, assim como Cristo foi. O Evangelho de Marcos, não precisam ir lá, ele registra que as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Ao se comparar com João, Cristo faz uma afirmação sobre ambos e depois registra uma falsa conclusão que os fariseus chegaram após observarem os fatos. Por que Jesus era diferente de João? E por que não creu nenhum e nem no outro? Dois estilos de vida radicalmente diferentes são contrastados. Ambos foram necessários e legítimos. João não veio comendo e bebendo, mas Jesus sim. Enquanto Jesus se misturava com pessoas não salvas, João se retirou e tornou-se um eremita no deserto. Totalmente diferente.
Jesus era mais pessoal. João proclamava, gritava em multidão, né? Eram estilos diferentes. O autor diz assim: esta é a chave. A igreja que polariza qualquer um dos estilos de vida, excluindo o outro, ela está despreparada para pregar o Evangelho. Será que nós não estamos nessa condição? Tá? Olha aqui, esse aqui é melhor do que aquele. Olha, esse aqui faz assim, outro faz assado. Não. Eu falei sobre dom de evangelismo, meus irmãos. Muitos têm o dom de evangelismo, mas todos somos chamados para pregar o Evangelho. Talvez você não tenha aquele dom, mas você foi preparado, porque a palavra de Deus te chama a fazer isso. Alguns têm facilidades, outros não, mas todos são chamados. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, que eu preciso abrir até o meu celular para não errar de novo. E foi por isso que eu conversei ontem com o Guni. Eu falei, Guni, explica para mim aí, por favor. Visitando Moçambique, pastor Carlos chegou e falou assim, Elias, amanhã cedo você vai comigo para comprar o pão. Você podia ir sozinho, mas aqui o lado do volante é contrário, não quero te colocar em situação diferente, então você vai comigo às 6h30, tá? Vamos sair daqui 6 horas, 6h30, pegar o pão na padaria. Padaria. Gente, era uma portinha aberta lá, o cheiro do pão era agradável, o pão bom deles lá. Mas aquela fila de africanos que virava lá, todos assim, simples, humildes, esperando a vez de pegar o pãozinho, a sacola, 6h30 da manhã, bastante gente. E aí chega eu, pastor Carlos, encosta o carro, e ele falou assim, olha, nós podemos passar na frente, porque eu já encomendei, tá? Então quem encomenda pode passar na frente. Aí sai 2 branquelos lá, né? E vai, e eu passo por aquela fila, eu olho para aquele povo carente, simples, humilde, e eu, para fazer a boa vizinhança com aquele povo, e eu cheguei assim e falei, Lipilili, 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 Lipilili. O pessoal foi abaixando a cabeça. Eu, Lipilili. Lipilili é um cumprimento, gente. É um cumprimento de boa noite, para 6h30 da manhã. Mas aí o pastor Carlos pegou no meu braço e falou assim, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Eu falei assim, Carlos, mas por que eu quero ser agradável com o pessoal aqui? Ele falou assim, então fala Lixili. Estou lendo aqui porque eu esqueci até hoje. Lixili. Lixili é bom dia, Elias. Lipilili é boa noite. Por favor, fique quieto e conserve-se quieto. Pastor Carlos, vocês conhecem, né, gente? Eu peguei ali, não podia nem pedir desculpa, porque é xangana, eram todos xanganas. Eles não entendiam o português. Era uma aldeia xangana lá, que foi buscar o pão naquele lugar. Gente, mas olha, eu vou falar para você, eu percebi a cara daqueles africanos, que olhava para mim, esse branquelo é doido, né? Mas é assim, a gente quer fazer, a gente que às vezes erra. Tá? Mas certamente eu tentei acertar depois dessa, tá? Ainda bem que foi no primeiro dia, então. Mas é assim, meus queridos. Então, eu queria incentivar vocês. Nós vamos ter ainda mais 7 aulas a respeito desse assunto. Não deixe de participar. Sinta-se desafiado a caminhar, a fazer aquilo que somos chamados a fazer. Não desista. Mesmo que você erre o lipililo de Chile, tá? Mas vá à frente. E para concluir, vejam que as palavras iniciais aí estão grifadas, exatamente para dizer, a adaptação, o tornar-se, a flexibilização ou flexibilizar-se, o transformar-se, tudo aquilo que nós vimos, não tem nenhuma relação com renunciar aos valores de Deus para amoldar-se. Não ser igual. O objetivo é se aproximar para revelar com mais propriedade a verdade em amor. Um servo a serviço do reino, fazendo
tudo para ganhar a todos, com estratégias e metodologias conscientes para a glória de Deus. Quando eu falei não ser igual, por conta daquilo que nos impede de ser igual, tá? Mas quando nós podemos ser igual, ali é muito melhor, tá certo? Por isso que nós precisamos sempre vigiar, cuidado com a aparência do mal. E eu queria, então, dizer para vocês, sintam-se desafiados a avançar. Se vocês participarem das outras aulas, vocês vão perceber que os desafios continuam. Mas eu quero uma pessoa aqui, uma pessoa para orar, para que a nossa igreja continue com esse propósito, em termos de relacionamentos. Nós precisamos fazer relacionamentos. Relacionamentos para evangelizar, relacionamentos para trazer aqui, relacionamentos para falar do amor de Deus. Ok? Quem gostaria de vir aqui à frente e orar agradecendo a Deus, por favor? Um irmão, uma irmã. Ok, meu irmão. Obrigado. Você sempre me salva, viu? Humildemente, Pai, diante de Ti, nós nos colocamos, entendendo que precisamos de Ti, Senhor, mas nós queremos, Senhor, precisamos, na verdade, sermos diferentes, Senhor, que o Evangelho possa, que um dia nos transformou, possa realmente ter tamanho valor para que a gente possa continuar comunicando Ele e ajudando pessoas a Te conhecer, Pai. Usa as nossas vidas, Pai, para o louvor da Tua glória, apesar de nós, Senhor. Como grupo, Senhor, juntos somos mais fortes e precisamos de Ti, e usa-nos, Pai. É em nome de Cristo que eu oro, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Para aqueles que não voltaram, um bom voto, tá? Consciente.